julho de 2026, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo do 24 ao 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. O Evangelho de hoje, Jesus alerta para os seus discípulos que nenhum discípulo está acima do mestre e nem o servo está acima do seu senhor. Ele diz que para o discípulo basta ser simplesmente como o seu mestre e para o servo ser como o seu senhor. Jesus ele nos mostra nesse evangelho de hoje, assim como ele disse para os seus discípulos, que não há necessidade e que nenhum dos seus discípulos, nenhum de nós tenhamos audácia de ser maior do que ele. Podemos ser igual a ele. Podemos ter também a nossa santidade, mas nós jamais alcançaremos o poder de Jesus, que é o poder de ressuscitar, o poder que Jesus teve de estar ao lado do Pai. E ele diz também, meus amados irmãos, para nós não termos medo. Não tenhais medo. Ele nos encoraja para que nós não tenhamos medo diante da missão que nos for dada. Ele nos encoraja para não termos medo de revelar a sua palavra, porque ele nos diz que o que nos for dito na escuridão, nós digamos à luz do dia. O que nós escutamos ao pé do ouvido, proclamemos sobre os telhados. E hoje, meus amados, em dia nós vimos que existem muitas formas de ser proclamado, como se diz aqui no Evangelho, pelo telhado, que é exatamente através da mídia. A mídia, ela muitas vezes entra em nosso lar, entra nos nossos estabelecimentos onde nós moramos, onde nós trabalhamos, pelo telhado, por antenas. Então, ele nos faz esse alerta para que nós não tenhamos medo de proclamar a sua palavra, que nós não tenhamos medo de
levar a palavra a qualquer pessoa que necessitar. E ele ainda deixa claro que todo aquele que declarar ser a favor dele diante dos homens, ele também o declarará em favor diante do Pai que está nos céus. Então, aquele que proclama a palavra de Deus, ele está se declarando ser a favor de Jesus. Aquele que ensina para as pessoas sobre a pessoa de Jesus, ele está se declarando ser a favor dele. Mas ele deixa bem claro que aquele que se negar diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Nós não devemos nos negar. Quando nós recebemos uma missão em nossa caminhada de igreja, nós não devemos nos negar, porque muitas vezes nós achamos que não temos capacidade para aquela missão. Mas uma coisa muito importante: Jesus, em nenhum momento que ele escolheu os seus discípulos, ele não escolheu nenhum capacitado. Ele capacitou aqueles que foram escolhidos. Jesus não escolheu nenhum doutor da lei. Ele poderia muito bem ter escolhido os doutores da lei, porque aqueles já conheciam a lei. Era mais fácil de transmitir para outras pessoas, mas não. Ele escolhe os pequeninos. E no Evangelho, ele muitas vezes agradece ao Pai, pelo Pai ter revelado a sua palavra aos pequeninos e não revelar aos grandes. Então, não tenhamos medo, como Jesus nos diz, não tenhamos medo de assumir uma missão na igreja, porque se nós não somos capazes, o Espírito Santo nos capacita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.